Olá pessoal, eu sou o Diego Prazeres, editor de política. E eu sou Guilherme Marconi, repórter da Folha de Londrina. A Folha preparou uma sabatina com os 10 candidatos ao governo do Paraná e você pode acompanhar tanto a versão impressa e ouvir os áudios das entrevistas no nosso site. As entrevistas vão ser publicadas por ordem alfabética conforme a inscrição dos candidatos na urna. O entrevistado de hoje é o candidato professor Jorge Bernardi, do partido Rede Sustentabilidade. Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina, especial Eleições 2018. Candidato, por que o senhor decidiu entrar nessa disputa ao Palácio Iguaçu, ser governador do Paraná? Essa pergunta eu fiz quando vieram me convidar para ser candidato a governador. Eu perguntei aos meus interlocutores por que vocês querem que eu seja candidato a governador? E eles responderam: em primeiro lugar, Jorge, porque nós confiamos em você. Em segundo, porque consideramos você preparado. E em terceiro, porque nós não estamos satisfeitos com esse quadro. Daí eu consultei a minha esposa, meus filhos, e eles disseram: Jorge, você está há 35 anos se preparando para o exercício de grandes funções públicas no estado do Paraná e no Brasil. Você não pode perder essa oportunidade. É um sacrifício pessoal, mas eu estou muito feliz porque encontrei nessa jornada grandes companheiros e partidos que fazem parte desta nossa aliança do bem e da verdade para mudar o Paraná. Nós temos, por exemplo, o Partido Pátria Livre, do nosso deputado Márcio Pacheco, que me deu o vice-governador, que é o Juliano Murbach. Coincidentemente, nasceu aqui em Londrina. Advogado, conceituado, uma pessoa íntegra, foi presidente da OAB por 2 gestões em Cascavel. E nós temos também na nossa chapa 2 candidatos ao Senado. Um da Rede Sustentabilidade, que entrou recentemente no partido, mas é um homem íntegro também, de grande conceito, que é o Flávio Arnes, que foi senador, foi vice-governador, foi secretário, foi deputado federal. E a segunda vaga é o professor Luiz Adão, que na chapa ele usa o nome de Compadre Luiz Adão, porque ele tinha um programa de televisão e fazia um quadro com esse nome, Compadre Luiz Adão, que é um professor universitário também, é um advogado. Ele criou as faculdades de Direito, de Administração e de Pedagogia de Campo Largo. Então nós temos uma chapa do bem e da verdade. Os nossos 3 partidos que compõem esta chapa não tem ninguém envolvido em qualquer ato de corrupção. E os partidos não estão envolvidos em nenhum ato de corrupção. Ou seja, nós não estamos na Lava Jato, não estamos em Operação Quadro Negro, não estamos naquela operação dos fiscais. São pessoas da sociedade, pessoas assim íntegras. E esse é o nosso grande legado, porque os partidos que hoje têm tempo de televisão e têm dinheiro, no passado eles assaltaram a Petrobras, assaltaram a Caixa Econômica, roubaram nos estádios da Copa, na questão dos fiscais, também no Quadro Negro, no Rodoanel em São Paulo, enfim. Eles têm dinheiro e têm tempo de televisão. Nós temos uma causa, uma bandeira, um ideal. E fizemos esse plano de governo, que são os 18 eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Paraná, que é uma contribuição da sociedade paranaense e desses 3 partidos, PPL, Rede e Democracia Cristã, que fazem parte da nossa aliança. Daqui a pouco a gente entra então mais a fundo nesses eixos que é do seu plano de governo. Queria entender primeiro a sua candidatura. O senhor é conhecido na capital, foi vereador por vários mandatos. Como que o senhor está se fazendo conhecendo também no interior? Como que o senhor pretende chegar ao interior, tendo apenas 9 segundos? O senhor já falou dessa questão de diferença do tempo de TV. O senhor vai ter 9 segundos no propaganda que começa na sexta. Como que apresentar esse plano? Como que o senhor pretende fazer essa campanha? Excelente pergunta. Em primeiro lugar,
ninguém votou até agora. Nós vamos ter 45 dias para nos tornarmos conhecidos. Hoje, além da televisão e do rádio, tem outros veículos, por exemplo, as redes sociais. Tem hoje os veículos de comunicação, os jornais, as rádios, as TVs, elas abrem muito espaço para que o candidato se apresente e ele possa ser comparado com os demais. Há uma teoria que diz que nessas eleições a televisão ela vai ter cerca de 40% de influência. Uns outros 30% ou mais, talvez 40, 45% da população vai buscar informações dos candidatos na internet. E depois tem o contato pessoal, boca a boca, que se diz em marketing eleitoral. Então, nós hoje, graças a companheiros como o deputado Márcio Pacheco e aqui em Londrina o Bárbara, nós temos uma chapa com mais de 90 candidatos a deputados estaduais e federais. Esses candidatos vão levar as nossas propostas para todas as regiões do estado. E é assim que nós pretendemos nos identificar, ou seja, nós pretendemos seguir uma terceira via, demonstrar que nós não estamos nem com o atual governo, que tem seus 2 candidatos, nem com aquela oposição antiga, rançosa do passado e que já foi governo. Nós somos uma nova opção para a população paranaense e é assim que nós vamos levar a nossa campanha. É uma candidatura para valer, não é uma candidatura apenas para dar palanque político para uma candidata à presidência como a Marina Silva. Não, é uma candidatura para valer. E mesmo porque os nossos 3 partidos têm candidatos. Por exemplo, o Partido Pátria Livre tem o João Goulart Filho, candidato a presidente. A Democracia Cristã tem o Imael, que é candidato a presidente. E nós temos a Marina. Então, essa é uma candidatura para valer. Você vai entrevistar outros candidatos, com exceção daqueles que contrataram profissionais para fazer um plano de governo, você vai ver que eles não têm plano de governo, não tem nada. Nós temos aqui os 18 eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Paraná. E esse plano foi coordenado por mim. Eu sou professor de gestão pública, sou mestre e doutor nessa área, especialista. Então, os economistas, os arquitetos, os urbanistas, enfim, a equipe que compõe esse plano de governo, ela foi coordenada por mim. Ou seja, até a redação final é um documento que eu fiz. E aqui já tem mais de 50 contribuições das diversas regiões do estado, porque um plano de governo ele tem que ser viável, factível, e ele tem que ser voltado para a realidade do estado. Aqui nós temos ideias e propostas inovadoras, mas que estão dentro do orçamento do estado, que o ano que vem será em torno de 59, 60 bilhões de reais. Entende? Então, é claro que tem algumas propostas que são propostas nacionais também, a nível da rede, ou do PPL, ou da Democracia Cristã. Mas 95% são questões relacionadas ao estado do Paraná. Um gargalo aqui do Paraná, que o senhor pode até falar desse plano, é a questão da segurança pública, a superlotação carcerária, a falta de efetivo e a crise na polícia científica. Como que o senhor pretende resolver esses gargalos? Em primeiro lugar, nós vamos constituir um grande conselho estadual de segurança. E nesse conselho a sociedade vai estar representada. E esse conselho, ou seja, as entidades patronais de empregados, os conselhos de segurança, enfim, esse conselho vai ter o caráter deliberativo e consultivo. O que significa? Que eles vão definir as políticas públicas para a área de segurança. Aonde os países que conseguiram resolver os problemas de segurança, eles envolveram a sociedade. Aqui, infelizmente, não se envolve. Na nossa chapa, nós temos 3 candidatos a deputados, inclusive o deputado Márcio Pacheco, que é policial federal. E temos mais 3 que são ou da Polícia Militar ou da Polícia Rodoviária. Então, nós temos grandes pessoas que entendem dessa área.
E primeiro passo, esse grande conselho que vai ouvir e vai definir as políticas públicas. Vamos recompor os quadros tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. A Polícia Civil tem uma defasagem de 11 mil homens e nós vamos ter que encontrar os recursos para repor, porque o interior do Paraná vive um verdadeiro faroeste, o interior e região metropolitana, onde as quadrilhas assaltam as pequenas cidades, estouram os caixas, essa é uma loucura toda. E nós não temos efetivo. A Polícia Civil tem uma carência de 4 mil homens, e você lembrou bem da Polícia Científica, tem uma carência de 1.200 peritos, tem mais de 23 mil inquéritos parados por falta de laudos. Então isso nós vamos ter que recompor. Claro que não é do dia para a noite, mas em um período de 4 anos você vai começando a recompor e pretendemos chegar aos índices propostos pela ONU, ou seja, um policial para cada 200 habitantes do Paraná. Porque a Polícia Militar tem essa carência de 11 mil homens, para você ter uma ideia. Então, na área de segurança, essas são algumas das medidas que nós vamos tomar. Por exemplo, construção de penitenciários. O sistema penitenciário. Foi muito bom você lembrar, porque está aqui. Como é que nós vamos resolver esse problema? Nós pensamos, hoje o Paraná tem 39 micro-regiões. Se somar as regiões metropolitanas, que são 8, mas que com características de região metropolitana só tem 4, Londrina, Cascavel, Maringá e Curitiba, as outras são aglomerações urbanas, nós pretendemos ter um programa, ou vamos buscar no governo federal, ou vamos buscar em financiamentos internacionais, de ter casas de detenção. Em cada micro-região vai ter uma casa de detenção. E a nossa medida vai ser acabar, quando você construir a casa de detenção para 200 a 300 presos, que são presos provisórios normalmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos acabar com as celas dentro das cadeias, dentro das delegacias, porque isso que impede a Polícia Militar a Polícia Civil de investigar. Você veja que a Polícia Civil tem 4 mil homens apenas. Então, e claro que junto com a questão da segurança, nós também vamos ter ações sociais nas áreas mais críticas, porque grande parte da nossa população carcerária, ela está envolvida com a questão da droga, entende? Então você tem que ter políticas sociais envolvendo o esporte, a educação, para evitar esse problema da droga, que hoje talvez 70% dos nossos presos têm envolvimento com a questão da droga. E nós temos que ter políticas sociais fortes aí para resolver esse problema. Também pretendemos instalar em regiões agrícolas as delegacias dos agricultores e as delegacias de idosos, junto com as delegacias da mulher, porque hoje os idosos são vítimas de muita violência. E hoje a população idosa cada vez aumenta mais e, infelizmente, essa violência ocorre dentro de casa. Vou falar de educação. Aqui no Londrina teve um embate entre o governo e as universidades em relação a um modelo de gestão Meta 4, que foi questionado. Como que o senhor vê essa questão da autonomia das universidades? Eu considero as 7 universidades estaduais do Paraná um patrimônio do povo paranaense, e nós temos que preservar esse patrimônio. Evidentemente que a autonomia, ela está dentro da autonomia universitária, é um direito das universidades. Eu mesmo sou professor universitário, sou vice-reitor de uma instituição, e os mantenedores, eles não influenciam na questão acadêmica, porque essa é uma condição inerente de você ter uma universidade. A UEL é uma das melhores universidades, não apenas do Paraná, mas do Brasil. Então, o que nós queremos fazer com as universidades? Nós queremos que elas continuem produzindo ciência. E essa ciência
Claro que vamos procurar direcionar para que seja prática, ou seja, a pesquisa tem aplicação prática. E as nossas universidades, elas têm essa característica. Nós queremos desburocratizar os procedimentos para que a iniciativa privada também financie projetos dentro das universidades. E assim, esses projetos, principalmente na área da agricultura, em várias outras áreas mas eu coloco essa aqui, ela seja aplicada no desenvolvimento do Estado do Paraná, porque a nossa meta do nosso programa é em 4 anos nos consolidarmos com a 4ª economia do Brasil e darmos as bases que no máximo em uma década o Paraná seja a 3ª economia do país. Se nós investirmos forte na educação, principalmente uma outra estratégia nossa é o ensino médio profissionalizante, porque dos 390 mil alunos que estão nas escolas estaduais, apenas 70 saem com uma profissão, 70 mil. Os outros 320 mil fazem um curso superior, um curso médio, e só 40% almejam um curso superior. Então o nosso jovem tem que sair com uma formação técnica. E eu sei como fazer isso, porque eu sou professor há 15 anos de ensino à distância. Então nós vamos em cada uma das 2.144 escolas viabilizar um ensino técnico profissionalizante à distância, não apenas para aqueles que já estão estudando, mas para aqueles que já estudaram e não têm uma profissão ainda e se batem no mercado de trabalho, e para dar uma das 225 profissões técnicas. E as novas profissões que estão surgindo, essas profissões que têm profissões que daqui a 5, 10 anos serão muito conhecidas e que ainda não foram inventadas. Então a escola tem que se antecipar a isso, e é isso que nós vamos fazer. Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina, especial Eleições 2018. Eu vou falar de desenvolvimento econômico. O governo atual iniciou discussões para rediscutir o modelo de concessão dos pedágios nas rodovias federais que vence em 2021. Qual o melhor modelo na sua avaliação, Em primeiro lugar, a nossa postura é radicalmente contra esse modelo que está aí, porque eles tiraram da economia paranaense mais de 100 bilhões de reais, isso num período de 21 anos. Passaram-se 21 anos e daqui a Curitiba você viaja nessas estradas. Ou você vai de Cascavel, Curitiba, por exemplo, não tem 1 centímetro duplicado praticamente, aqui ainda tem uns pequenos trechinhos. Então, nós temos, esse modelo está falido e nós vamos fazer uma auditoria completa e aqueles que cometeram crimes serão responsabilizados pelos crimes. Então, qual é a nossa... Para 2021, qual é a proposta? A nossa proposta é o seguinte: ou nós faremos uma licitação internacional no moldes de outras rodovias que existem, e aí nós vamos baixar esses custos, ou então nós temos uma proposta de instituir uma empresa, uma holding, que seria uma empresa que estaria lastreada hoje na dívida ativa do Estado, um capital de 2, 3 ou até 5 bilhões, ela ou investiria em outras empresas, ou ela mesmo teria uma subsidiária que teria um fim específico de administrar o pedágio e duplicar essas rodovias, porque a população paranaense já pagou muito caro por essas medidas tomadas de forma equivocada no passado. O senhor já em outras entrevistas também defende a redução da máquina pública, né? E como que o senhor pretende fazer, reduzindo cargos, secretarias? O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar os privilégios, as mordomias, em primeiro lugar, do governador do Paraná, que seria eu. Entende? O ex-governador ficou 7 anos e 3 meses. Ele viajou de avião, nesses 7 anos e 3 meses, 780 mil quilômetros, ou seja, ele foi da Terra à Lua, deu uma volta lá, retornou, deu uma volta ao redor da Terra,
Então, isso não pode. Ele podia ter viajado mais de automóvel, talvez ele iria ver a situação das nossas estradas, o preço elevado do pedágio, ele sentiria mais a população paranaense. Eles têm um séquito, hoje tem mais de 370 policiais fora das suas funções, policiais militares, fora os civis. Por quê? Porque estão servindo ao governo, estão servindo ao deputado, estão servindo aos desembargadores. Isso nós temos que acabar. A polícia tem que ir para a rua, tem que defender o povo e diminuir ao máximo isso. Então são algumas... Temos secretarias. Secretarias também, nós vamos reduzir. Tem algumas secretarias que só servem de cabide de emprego, secretarias de assuntos estratégicos. Então nós vamos concentrar em algumas secretarias básicas. Evidentemente que aqui nós tratamos de diretrizes, depois nós vamos detalhar o plano e vai sobrar 2,4 bilhões de reais por ano para nós fazermos com que o Paraná volte a investir em obras, volte a recuperar até a remuneração dos servidores estaduais, que está quase 12% defasada. Qual é a sua posição sobre esse reajuste? Porque o governo atual não diz que não deu agora, vai esperar as eleições, eles querem mais que 2,76. Como que o senhor vê essa questão? Em primeiro lugar, isso é um direito sagrado de quem trabalha. Se eles administraram mal, eles devem ser responsabilizados. Evidentemente que tem uma defasagem tão grande que você não vai poder recuperar em um ano. Mas ao longo de 4 anos nós vamos ter uma política pública de recuperar e repor essas perdas salariais aos funcionários estaduais. E é o que nós vamos fazer, enxugando aquilo que é em excesso, fazendo com que a máquina seja mais eficiente, e para isso as universidades estaduais terão um papel importante, que nós vamos convocá-las para fazer cursos de aperfeiçoamento dos funcionários de todos os níveis, sejam aqueles que não têm curso superior, serão cursos de extensão, aqueles que têm serão graduação, pós-graduação, enfim, nós queremos que as universidades deem essa contribuição para nós melhorarmos a gestão pública. E, preferencialmente, os cargos de comissão, vamos reduzi-los também, serão ocupados por funcionários de carreira, assim valorizando os nossos quadros. Você veja que antigamente o Paraná, a Copel era uma, digamos assim, uma espécie de uma escola de secretários, saíam os melhores secretários, saíam de lá. Ultimamente a Copel está jogada às traças, infelizmente. O senhor pretende fortalecer as estatais? Pelo menos 2, a Sanepar e a Copel. E como eu disse, nós vamos criar uma empresa lastreada, enxuta, mas lastreada na dívida ativa, para ela atuar na área de infraestrutura, de aeroportos, de portos, de estradas, de habitação. As habitações nossas todas vão ser já autossustentáveis, dentro daquela ótica da Marina, de colocar 1,5 milhão de casas com placas solares para que elas tenham a sua sustentabilidade. E isso é possível fazer. O senhor falou de que é possível fazer o reajuste fiscal, o reajuste de servidores e tudo mais. O governo do Paraná, o então governador Beto Richa, ele considerou, quando ele saiu do governo em abril, que o maior trunfo da atual gestão foi esse ajuste fiscal, que foi feito com toda aquela polêmica, aquela batalha no Centro Cívico em Curitiba. O que o senhor mudaria? O que o senhor vê de positivo ou de negativo nesse ajuste fiscal? Em primeiro lugar, esse ajuste fiscal, da maneira como foi feito, ele tirou competitividade do Paraná. Mais de 140 empresas saíram do Paraná e estão no Paraguai. Então nós estamos nos desindustrializando. Ou seja, a forma como ele agiu com o funcionalismo público, com os professores, foi criminosa, porque as pessoas que estiveram lá, elas estavam defendendo o seu direito. E aqueles que eram soldados, os policiais, eles cumpriam ordens, eles foram vítimas também disso. Entende? Então isso foi uma violência contra o povo paranaense, não foi apenas contra os sindicalistas, os funcionários. Isso levou o nome do Paraná, desmoralizou mundialmente. E esse episódio ali é uma mancha
nós temos que fazer a economia girar para tirar, por exemplo, os tributos que foram aumentados do caderno, do lápis, do feijão, do arroz, de elementos básicos. Mas o grosso que ele deveria ter feito era ter enxugado a máquina. Ele não fez, porque tem esses recursos que os professores, os funcionários estavam dando para não sair do fundo de aposentadoria, ele distribuiu para os deputados, para, não o caso do Márcio, mas os outros deputados, para eles fazerem politicagem nos pequenos municípios do interior. Ou seja, eu já percorri mais de 15 mil quilômetros desde a pré-campanha, e você chega numa prefeitura e diz, não, lugar pequeno, o governador foi muito bom para nós. Está certo que ele tirou lá do fundo de aposentadoria, mas ele mandou isso e aquilo, entende? Uma das coisas que eu tenho pensado seriamente, e olha, eu sou da área de gestão pública, gestão urbana, é acabar com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, porque ela só serve para fazer politicagem. Nós queremos mandar os recursos direto para as micro-regiões, ou seja, para os municípios, sem esse intermediário, porque essa é uma forma que desde a época do Ney Braga eles usam essa secretaria para alçar um candidato ao governo. Ou seja, os prefeitos que têm legitimidade como governador estão lá todos mendigando, pedindo auxílio lá para o secretário de Desenvolvimento Urbano, uma verbinha para fazer 1 quilômetro de asfalto, para reformar uma escola. Isso é uma vergonha. Eu sou candidato a governador para ficar apenas 4 anos. Não estou preocupado com a reeleição, porque a reeleição é um dos grandes males da atual política brasileira. Tanto eu quanto a Marina não somos contra a reeleição. Então, e por isso que temos até pensado em acabar com essa Secretaria de Desenvolvimento Urbano, porque ela serve, é uma secretaria em que só se alicia lideranças e prefeitos em função dessa política do Pires na mão. Como que mudar isso, caso o senhor seja eleito? Porque garantir essa governabilidade, porque os últimos governadores tiveram essa maioria na Assembleia Legislativa. Como o senhor pretende governar sem essas grandes coligações? Essa é uma grande pergunta. Tiveram na base do toma lá da cá. Nós vamos governar com um plano de governo voltado com a população do Paraná. O deputado, não é o caso do Márcio Pacheco aqui, que sempre foi um deputado de oposição, nunca se prestou ao serviço de despachante, mas os deputados do Paraná são verdadeiros despachantes. Você sabe que um prefeito de uma pequena cidade, um presidente da Câmara, não consegue uma audiência nem com o chefe de gabinete de um secretário se ele não levar um deputado a tiracolo. Isso é um atraso, isso vem do século XIX, o mando político. Nós vamos acabar com o mando político. Uma liderança empresarial, ou uma liderança sindical, ou um prefeito, um vereador, ele agenda lá com o secretário, ele vai atender sim no nosso governo. Nós não vamos permitir isso. A comunidade tem que ter livre acesso tanto ao governador quanto ao seu secretariado e aos representantes das suas empresas. Então, os governadores todos têm medo de enfrentar isso. Ora, o tempo do coronelismo já passou faz muitos anos e nós vamos acabar com isso aqui no Paraná. Nós queremos que o deputado fiscalize, que ele faça leis. Esse é o papel do deputado, e não despachante lá na Secretaria do Urbanismo, na Secretaria da Saúde, pedindo dinheiro lá para uma obra ou outra. Aliás, a Secretaria da Saúde, você observe. Qual o seu plano para a saúde? O nosso plano para a saúde é muito simples. Nós vamos inverter a lógica. Ao invés da saúde curativa, que envolve muitos medicamentos, muita coisa, nós vamos partir para a saúde preventiva. E o primeiro programa nosso vai ser justamente esse: fazer com que os paranaenses tenham à sua disposição um check-up anual. Qualquer paranaense poderá fazer, com 3 exames básicos de sangue, de urina e de fezes. Esses 3 exames, você sabe quanto custa? R$9. A Secretaria de Saúde gastou ano passado, inclusive aqui em Londrina, comprou 300 mil doses de vacina contra a dengue
de uma vacina que é condenada pela Anvisa, condenada pela Organização Mundial da Saúde, e quem nunca teve dengue, se tomar aquela vacina, corre o risco de pegar dengue e morrer. Entende? Gastou 90 milhões de reais. Eu faço 10 milhões de exames preventivos de saúde por 90 milhões de reais. Ou seja, uma vacina que não foi usada em lugar nenhum no mundo, eles fizeram testes aqui com os paranaenses. Hoje a área de saúde é 12% da receita arrecadada, são quase 4 bilhões de reais. Então é muito dinheiro mal aplicado. Nós vamos implantar também a saúde, vamos implantar também as terapias complementares, ou seja, a fitoterapia, a acupuntura, a medicina, isso já é previsto na legislação e o Paraná não aplica. E vamos fazer com que os 200 médicos que anualmente são formados nas 4 universidades, e vocês são de Londrina, sabem disso, que eles têm um programa para atuar nas pequenas cidades do interior. Esses 200 médicos vão atuar nas pequenas cidades do interior por um período mínimo de 2 anos, e esses médicos nós vamos pagá-los. Hoje nós estamos importando médicos de outros países e estamos formando médicos. Ora, uma universidade privada, um curso de medicina é de 8 a 9 mil reais. Nós formamos médicos, e os nossos jovens médicos que se formam muito bem na UEL, na UEM, na UNOeste, lá na Universidade de Ponta Grossa, eles se formam e vão para São Paulo, vão para o Mato Grosso, vão para Santa Catarina e não ficam aqui no Paraná. Entende? Então nós queremos que esses médicos e também outros profissionais de saúde vão trabalhar pelo menos 2 anos nas pequenas cidades nossas do interior do Paraná, que tem uma carência muito grande de médicos.